Nesse sábado, estamos chegando, hoje é dia 30 de agosto, estamos chegando mais um dia para apresentar mais um programa, A Hora da Verdade. A partir de agora, vamos ficar juntos aí por uma hora, conversando, comunicando e relatando fatos para você, amigo do nosso cotidiano. Você que sempre nos valoriza e nos prestigia no site jlemos.com.br com a nossa rádio na web e para você também no Facebook, o nosso bom dia, o nosso pedido de um ótimo final de semana para você, tá bom? Você sabe que a Polícia Federal, com a Receita Federal, desencadeou uma mega operação, aonde só no Paraná 47 postos de gasolina, postos de combustível, não de gasolina, de combustíveis, eles vendiam gasolina adulterada. Um esquema criminoso com a influência do PCC. Esta quadrilha, eles compraram usina, compraram canavial, compraram fazendas, compraram só no Paraná 47 postos sendo investigado. Nós temos o nosso site, se você entrar no jlemos.com.br, você vai conferir todos os postos de gasolina, todos que são os postos de combustíveis que estão sendo investigados. Você vai acessar o nosso site, lá está a matéria. É isso, então tá. Vai ficar nos comentários também a matéria para vocês acompanhar. Você pode entrar no site, fazer seu comentário e acompanhar os 47 postos. São 31 postos de combustível só de Curitiba. E os outros são da região metropolitana. Tem 3 de Fazenda Rio Grande, tem um de Campo Largo e assim por diante. Eu não lembro todos. São José dos Pinhais, enfim. 47 postos de gasolina que vendiam gasolina adulterada. E também você pagava por uma quantia da qual não ia no seu tanque. Toda vez que você abastecia nesses postos, você levava 20% de combustível a menos, 15% a 20% a menos, porque eles tinham um esquema também de não entregar a quantia que eles cobravam. É uma quadrilha muito grande, tem 6 presos, tem 8 foragidos que não deu para prender, a polícia está atrás, está fechando o cerco, uns bandidos que realmente precisa tirar de circulação. O PCC está em todo quanto imagine. Ele está infiltrado em tanto quanto é coisa. Transporte São Paulo, farmácias, tem até hospital, tem hotel e agora também filtrado no esquema dos combustíveis, que realmente é um prejuízo muito grande para a nação. Vai de sonegação de impostos, adulteração do combustível, roubo na hora de abastecer seu carro, você não leva a quantia que você paga, enfim. É uma quadrilha que está sendo desmantelada pela Polícia Federal e a Receita Federal. Um trabalho que nós temos que reconhecer que a Polícia Federal trabalha e trabalha muito. Trabalha e trabalha muito. E nós temos que dar apoio, e é isso que nós precisamos num Brasil transparente. E que o presidente, políticos não interfiram no trabalho dos policiais. Deixa as instituições trabalhar tranquila. Deixa o judiciário fazer a parte deles, deixa a polícia fazer a parte dela, deixa o legislativo fazer a sua parte, o judiciário. Assim nós vamos ter um Brasil mais transparente e com mais respeito à democracia. Você sabe que o nosso país está passando por uma transição. Desde o governo do Bolsonaro para cá, começou ataques às instituições, desrespeito com as autoridades, entende? E isso aí tem que terminar. Uma hora tem que botar um ponto final, tem que voltar o Brasil na normalidade. O presidente Lula tem feito esse trabalho de paz, de harmonia. Agora o Eduardo Bolsonaro, que pretende ser candidato a presidente da República,
está lá nos Estados Unidos só para prejudicar o Brasil, para pedir sanções contra o Brasil, para denunciar o Brasil, contando mentira, falando que no Brasil não há democracia, que é uma aberração. Aqui as instituições funcionam, o Brasil está com uma democracia sólida, só que está lá o filho do Bolsonaro. Imagine que exemplo, que presidente nós poderíamos ter se o Eduardo Bolsonaro fosse o presidente do Brasil. Como é que um cara desse tem coragem de ainda dizer que pretende ser candidato a presidente? Será que ele acha que o povo é bobo? O povo é idiota votar num cara desse? Eu não acredito. Eu não acredito. Entende? Então é triste você ver eles com essa maneira de fazer política, com ataques, com desrespeitos, com inalação, com fake news, com mentiras. É uma atrás da outra. E isto é complicado. Vocês vejam que as coisas não é assim que funciona. E é preocupante. Que tal se numa dessa o Brasil elege de novo um cara que nem o Bolsonaro? Aonde que nós iremos parar? Se não fosse o Supremo, a Suprema Corte, nós hoje estaríamos aqui num regime militar. Nós teríamos perdido a democracia nossa, que foi conquistada com sangue, com trabalho, com luta. Então, a gente não pode voltar no mesmo erro de novo. Quando que vem tem eleição, nós temos que se preparar. Nós temos que estar aqui atento, analisando. Não tem nada ruim que não possa ficar pior. É só nós votar errado. Nós não trabalhar em defesa do nosso Brasil, das instituições. Você sabe que qualquer voto que você dá errado, ele é o destino da nação. Então a responsabilidade de votar, você tem que assumir com muito respeito, com muita responsabilidade, para que o teu voto seja um voto consciente. Eu tenho certeza que estou votando no melhor, ou no menos ruim, pelo menos, né? Se é que você é daqueles que diz que todo mundo é ruim, mas então vota no mesmo ruim, entendeu? Porque é complicado depois que nós deixar o votinho lá na urna e vir para casa, nós podemos eleger bons políticos ou péssimos políticos, maus políticos. E tem político que realmente tem caráter, eles estão fazendo um trabalho certo, mas tem muito vagabundo, tem muitos que não deveriam estar lá. Agora a culpa é de quem? De quem vota neles. A culpa é nossa. Se nós temos, todo o povo tem o governo que merece e os políticos que merecem. Entendeu? Isso serve para a Câmara de Vereadores, para os prefeitos, serve para governador, deputado estadual, os deputados federal, serve para senador. Nós temos que saber em quem votar. Esta é a grande verdade. E o grande problema é aquela pessoa que diz que odeia política. Esses são chamados analfabetos políticos. Eu odeio política, eu não discuto política. Não discuto com política, e daí? Como é que você vota? Você não pode votar. Você não sabe o que está fazendo. Você está decidindo quem vai ser o próximo governador do teu estado, ou o próximo presidente do teu país, e tu não gosta de política, você não lê sobre política, você não discute, não ouve discussão sobre política. Como é que é? Você não faz parte do Brasil, você não vive no mesmo reduto que os outros vivem? Você não faz 3 refeições por dia, você não vai no mercado fazer compra, você não usa o SUS, você não usa médico, medicamento, você não compra roupa, calçado, o transporte você não usa. Então você precisa saber que através da política que nós resolvemos isso. Se você é aquele cara que não gosta de coisa errada, o que você faz para que as coisas erradas não continuem? Qual é a parte que você faz em benefício do teu povo, do teu município, da tua cidade? Qual a contribuição que você dá nesse sentido? Ou você fica naquela ala dos analfabetos políticos? Tem gente que tem faculdade e é analfabeto político. Você vai conversar política e não sabe abrir a boca. Ele não sabe o que fala.
E eu vejo coisa lamentável, porque desde a Revolução Francesa, que os apoderados, os coronéis, os donos de fazendas, as pessoas ricas sentavam do lado direito, aí se criou a direita. E os pobres, os humildes, as pessoas que eram massacradas, que eram humilhadas, sentavam da esquerda. Aí se criou esquerda e direita. Então, se você é da direita, você defende quem? Os patrões. Você defende os poderosos. Se você é de esquerda, você defende o teu salário. Você defende o trabalhador, pessoa que trabalha. Você defende os humildes, os mais pobres. Desde a Revolução Francesa começou isso aí. É só você estudar no Google, você vai entender o que é direita e o que é esquerda. Simplesmente por sentar, o rico sentou lá direito e os pobres sentaram à esquerda, então ficou esquerda e direita. E aqueles que não eram rico e nem pobre, o tal de classe média, ficou no meio. Aí tornou-se o centrão. Que o centrão você não sabe para que lado que ele vai, porque ele vai aonde que a maré ajuda ele. O centrão ele não deveria existir, porque ele não é nem lá nem aqui. Aonde beneficiou o centrão, ele está dentro. Entende? Então as pessoas não entendem que para você ser de direita, você tem que ser um empregador. Você tem que ser um rico. Que daí você não precisa pagar certo o teu funcionário, você não precisa recolher os direitos trabalhistas dos teus funcionários, porque a direita é contra os direitos do trabalhador. Aí você é da direita. Aí vem aquele discurso moralista. Deus, pátria e família. A família de quem? A família deles, né? E que Deus que é o deles? Se eles defendem massacre contra as pessoas, Deus foi humilhado, foi massacrado. Então, tudo aquilo que Deus repudia, vocês são a favor da direita, eles são a favor. Eles sempre fazem isso. Então isso é complicado, é coisa de louco. E sem contar que a direita, ela não são pessoas políticas, inteligentes politicamente. Eles podem ser inteligentes em outro sentido, mas politicamente não. Porque, veja bem, tudo que eles pretendem fazer dá errado. Eles elaboraram o golpe. Vamos dar um golpe no Brasil. Aí, para tramar o golpe, eles fizeram uma reunião, isso eu estou falando lá de 2022. Fizeram uma reunião e falaram assim, ninguém leva celular. Até aí, tudo certo. Se é uma reunião secreta, para não sair ali dentro, ninguém leva celular. Terminou a reunião, eles ficaram ligando para os amigos. Você sabe o que foi discutido, né? E aí ficou esparramando em todos os outros celulares. Adiantou não levar o celular? Não adiantou nada. Não levaram o celular para a reunião, mas ficaram mandando mensagem para os amigos, contando o que foi combinado na reunião. O que acontece? A Polícia Federal passou a mão. Aí quando eles viram que estava fazendo isso, falaram, apague, por favor. Vamos apagar. Achando que a polícia não tem acesso a isso aí. Não adianta você apagar teu celular. Aí a Polícia Federal apreendeu os celulares, estava lá o golpe, o que eles discutiram no golpe, tudo nas mensagens de WhatsApp. Então eles são burros. São pessoas burras, não pode, os caras não têm inteligência. Não leva celular para não ser gravado, depois eles mesmos contam para os outros. E agora, aquele que foi candidato a vice foi candidato a vice do Bolsonaro, que está preso, tem 5, 6 divisa, coronel, ele está preso, não pode usar celular. O que ele fez? Ele comprou um celular pré-pago e mandou para os amigos. Eu tenho um pré-pago aqui, ó, e ele ficou mandando mensagem para todo mundo, a polícia descobriu do mesmo jeito. Então eles não sabem o que faz. Antônio Donizete da Silva, o vereadorzão, foi vereador por 4 mandatos, porque aqui em Roncador. Hoje ele mora lá em São Mateus. São Mateus? Não, Agudos. Agudos, região metropolitana de Curitiba. Um abraço, Donizete. Que saudade de você, meu irmão. João Pedro Souto, nosso companheiro, um PT velho daqueles ferrenhos.
né? E mandar um abraço para Vera de Oliveira também, um grande abraço. Então, eles não sabem fazer. Eu esqueci o nome do coronel que está preso, e os quatro divisas. Que coisa impressionante, né? Foi candidato a vice junto com... Agora ele falou assim, ó, eu não posso usar minhas redes sociais, vou comprar um pré-pago. Aí ficou mandando mensagem para todo mundo, a polícia falou, crau, de novo. Então eles são muito burros, rapaz. Eles chegam a ser inocentes com as atitudes que eles tomam. Então não adianta, política é para político. E se tu não for político, você estuda, aprenda, veja como que funciona as coisas. Nós precisamos de pessoas hábitos, que têm habilidade para mexer com as coisas, para mexer com o povo, para conversar, para debater. Hoje eu estava ouvindo o José Eduardo, que ele é secretário da Indústria, Comércio e Inovação aqui em Roncador, dando uma entrevista. Poxa, coisa linda. Me emocionou de ver ele falar com segurança, com competência. E aí nós vimos que as pessoas têm que ser colocadas nos lugares certos. E eu vejo pessoas mal preparadas, às vezes, assumindo um cargo que eles não correspondem àquilo que eles são chamados. E é muito difícil, você tem que ter habilidade e fazer aquilo que você faz, fazer bem feito. Fazer fazer com amor, com carinho e dedicação o que você faz. As pessoas que trabalharam comigo, todos ficaram melhor do que eu, mas muito melhor, muito. Porque às vezes eu chego a ser chato, eu cobro, eu sempre estou perguntando, falando, é assim, é assado, cuida ali, cuide lá. Porque quando ele for trabalhar em outro lugar, ele chega dando aula. O cara fala, mas quantos anos trabalha nessa situação? Ah, não, eu trabalhei pouco tempo, mas é porque a gente aproveita e diz assim, eu até vou dizer aqui uma coisa muito interessante. É do Cortella, acho que fala isso. Deixa eu ver se eu consigo lembrar agora. Eu estou bem fraco, depois da Covid me deixou assim. Mas às vezes eu quero falar alguma coisa e acabo esquecendo. Então, diz que nós devemos ensinar tudo o que nós sabemos. Tudo que você sabe, você procura ensinar para os outros. Porque se é um talento escondido, se você deixar enterrado, isso não anda. É uma semente que vai apodrecer e acaba. Se você ensina para o outro, ela vai continuando. Você continua na ideia dos outros, na caminhada. Então, 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que sabe, perguntar o que ignora e praticar o que ensina. Olha que coisa bonita, hein? Você ensinar o que você sabe, praticar o que você ensina e perguntar quando você ignora. Entende? A primeira chama-se generosidade intelectual, quando você ensina o que você sabe. Quando você pratica o que você ensina, é ético. É coerência. E quando você pergunta, quando você desconhece alguma coisa, chama-se humildade intelectual, que é a mais bonita de todos. Humildade intelectual é quando você pergunta, eu não sei, como é que faz isso? Me ensine. Tem gente que não gosta de ser humilde, mas isso é muito, fortalece muito você quando você tem essa humildade de perguntar. Então, para o sucesso, você não esqueça, ensina o que você sabe, pratique o que você ensina e pergunte quando você ignora certas coisas. Você não tenha vergonha de perguntar, sempre pergunte. Nós temos alguns vídeos, eu não sei se nós temos alguma coisa para comentar aqui e por aí, eu não estou lembrado que eu sempre preparo à noite, mas sábado à noite, sabe como é que é, tem visita, então a gente tem que esperar mais alguma coisa, então eu fico no sábado à noite, chega a visita, daí você se desconcentra, porque eu preparo a programação de hoje para o site e
E o que eu vou falar aqui na rádio, à noite eu fico pesquisando. E o Eduardo é o meu braço direito que vai publicando tudo. Quem que é esse aí? Ah, legal. Olha, eu estava falando agora há pouco, eu vi que eu tinha uma que eu tinha preparado. É o seguinte, um ex-bolsonarista, um general que foi ministro no governo do Bolsonaro, ele vai falar aqui no programa sobre o fanatismo, sobre isso que eu estava dizendo. É assim, eu posso chegar aqui e discordar com um monte de coisa, com os vereadores, discordar dos secretários, da prefeita. Agora, eu não posso perder o respeito, a maneira de se expressar com relação a isso que eu discuto, isso que eu não concordo, que eu posso discordar, eu discordo de certas coisas. Agora, a maneira... É o fanatismo defendendo os Estados Unidos. Então, e aí, eles não sabem o que debater, eles ficam... Um cara que tem um cargo, por exemplo, o governador de São Paulo. Gente, ele botou o boné do Trump na cabeça. Onde que leva? Só para se mostrar que ele é contra o Lula. Mas sabe que você não está entendendo que ele vive no Brasil? Acima de tudo, nós temos que ser brasileiros. Nós temos que defender a nossa terra, a nossa pátria. Olha, eu sou nascido no Rio Grande do Sul. Mas como eu vivo muitos anos no Paraná, eu me tornei paranaense de coração. E eu fico triste quando eu vejo um cara que nasceu no Paraná, torce para um time de São Paulo, porque eu sou patriota. Como é que o cara nasce no Paraná? Tem que torcer para o futebol paranaense. Ele nasceu aqui eu sustento minha família, aqui eu ganho meu pão de cada dia, aqui eu vivo, então tem que ser paranaense. E os caras eles não têm orgulho de ter nascido no Paraná. Pelo amor de Deus, nós somos o maior produtor de soja, só perdemos, acho que para o Mato Grosso, segundo o maior produtor de soja. Nós temos a Itaipu Binacional, a maior hidrelétrica do mundo. Nós temos as cataratas, coisa maravilhosa. Nós temos tanta coisa maravilhosa para falar do Paraná. Por que eu tenho que torcer para time de São Paulo, falar tanto do interior do Brasil, lá no Nordeste? Nós temos coisas maravilhosas aqui, gente. Então agora você vê um governador de São Paulo com o boné dos Estados Unidos. Isso aí a que ponto chegou o fanatismo só para que se colocar contra o nosso presidente Lula. O Deda Lourenço, bom dia, meu irmão. Como é que tá? Tudo bem, Deda? Beleza? É o padre de vocês aí de Cascavel, foi pra cadeia, né, Deda? Gedelso Padilha, bom dia. Um grande abraço para vocês que estão ligados com nós. O padre lá de Cascavel está no Chilindró. Vamos trazer a conversa de um ex-ministro no governo do Bolsonaro. O que ele fala do fanatismo, do cara que perde as suas origens e deixa de defender o seu país. Coloca para nós acompanhar, por favor. Esse ambiente de fanatismo político que nós estamos vivendo, ele trouxe a constatação real do tal do complexo de vira-lata. O cara se sente um americano, o sonho dele é ir para os Estados Unidos, tem o sonho americano, existe ainda. E aí nessa onda, nesse ambiente cultural, me aparece agora o pessoal, inclusive políticos de alto nível, usando o gorrinho Make America Great Again. Eu não imagino um deputado americano, um senador americano, um cidadão americano, por exemplo, indo para a China, ou indo para a Rússia, ou indo para a França, seja lá onde for, para conseguir interferência no país dele. Eu acho que ele vai responder pela justiça. Se o nosso judiciário está certo, se está errado, não sei o que. Não pode um outro governo querer que um poder judiciário de um outro país tome uma decisão que ele quer. Isso não existe. O que eu posso explicar dessa falta de nacionalismo é a mediocridade. A mediocridade nos levou até esse ponto. Não quer criticar o governo, seja que governo for, quer criticar a política econômica, faça o que quiser. Quer bolar greve, quer fazer reunião de convocação geral de público na rua, faça o que bem entender. Mas não vai em outro país buscar interferência, né?
Legal. Você viu o que o cara falou aí? Você é contra, você faz o que você quiser, você critica o governo. Agora não vá noutro país pedir que venha intervir no nosso país. A entrevista no ar ainda? Então é isso que é um absurdo, que a gente não consegue entender o que essas pessoas pensam. O cara abandona o seu país, seu povo, e vai conspirar contra o povo brasileiro, gente. O que é isso? Aonde que nós estamos? Para acontecer isso aí, não dá para a gente continuar defendendo um povo desse. Realmente é uma maluquice tão grande, mas tão grande que eu não consigo entender o que eles querem fazer. Estava olhando ali a coçada que eu dei no nariz. Pelo amor de Deus. É barbaridade. Então, gente, isso não dá pra gente continuar assim. Se você ama o Brasil, se você é brasileiro, você não vai conspirar contra o nosso povo, contra as instituições brasileiras. Isso é feio, gente. Vamos ter um pouquinho mais de amor na nossa pátria e ter um pouco mais de civilização. Isso é falta da pessoa ter caráter. É o tal do cara que vale tudo no jogo para denigrir o outro. Para falar mal do Brasil, eu prefiro me abraçar, pedir que os Estados Unidos impõe restrição contra o Brasil, porque eu sou contra o Brasil. Aliás, sou contra o presidente atual, sou contra os governantes, então tem que atacar o Brasil. Você vê, o cara não sabe o que faz, bicho. É uma pouca vergonha o que realmente está acontecendo. Gente, um grande abraço. Vamos ficar por aqui hoje e nós retornaremos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para todo mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a mim também. Tchau, gente.